Olá a todos, meus queridos e minhas queridas do signo de Áries. Eu vou fazer a vossa leitura para o mês de maio. Lembrem-se, são leituras gerais, como eu digo sempre, podem ou não ressoar com todos vocês ou em tudo com vocês, principalmente porque pode existir mensagens que ainda não aconteceram na vossa vida, pode ser mais futurísticas. E daí vocês não conseguirem enquadrar. Quando é assim, eu aconselho sempre a libertarem a mensagem, a não forçar a mensagem e deixar se calhar para mais tarde, se algo se transformar na vossa vida ou algo mudar na vossa vida, e vos relembrar este vídeo ou outros anteriores, porque estas mensagens têm um prazo de 3 a 6 meses. Porque são as energias disponíveis no momento. Se vocês acharem que é necessário ou que algo vos chama a atenção ou vos relembra certos vídeos, seja deste canal, seja de outro canal, vejam-no, que às vezes faz muito mais sentido nessa altura. O canal está a fornecer legendas e traduções, tanto em português, espanhol e inglês. Podem conter erros de tradução ou de texto, porque são automáticos e são gerenciados pelo YouTube. Não tem mão humana. Daí o meu pedido de desculpas desde já a qualquer erro que haja, tanto em legendas como nas traduções. Vamos agora ver o que a espiritualidade tem para vocês e o que vos está ou poderá estar reservado a nível de energias para o vosso mês de maio. Meu Sagrado Coração de Jesus, eu te agradeço de todo o meu coração e te peço humildemente, permite-me invocar todos os seres de luz que trabalham através do amor, da verdade e da justiça divina. Sejam bem-vindos em nome da Santíssima Trindade, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ao meu anjo da guarda e ao meu guia espiritual mentor, peço proteção, orientação e direcionamento durante todas as mensagens e que protejam acima de tudo este canal de comunicação entre mim e a espiritualidade. Mostrem-me, por favor, qual é o ser de luz que irá regir, guardar, proteger, orientar Áries no mês de maio. Para Áries, por favor, qual o ser de luz que irá regir o mês de maio? Gratidão em meu nome e gratidão em nome de todos nós. Grata. Qual é o ser de luz, por favor, para Áries, mês de maio? Para Áries, por favor, mês de maio. Qual o ser de luz que se quer fazer presente? Obrigada. Vocês têm o ser de luz Raziel. Raziel. E ele dar-vos-á, no mês de maio, sabedoria para desafios, porque vocês têm aqui algum tipo de desafio, ou metamorfoses, tem a ver com transformações, metamorfose. Difícil esta palavra, e então para quem não fala diariamente, é ainda mais difícil. Sabedoria para desafios, porque há desafios, e metamorfose. Ok. Vamos ver o que é que nos diz com o tarô. Eu vou utilizar este tarô. Este tarô tem mais lâminas que o tradicional. Tem mais 10 lâminas, são 88 lâminas. Eu separei os arcanos maiores dos arcanos menores. Os arcanos maiores, como eu vos digo sempre, é a força divina na nossa vida e as outras são as nossas ações e as ações dos outros. Mostrem-me, por favor, meus queridos seres de luz, mensagem para Áries. Esta carta deste ser de luz pede-vos quase que escutar mais e falar menos. Vejam como ele tem aqui o dedo sobre os lábios, quase como se pedisse silêncio para entender, para observar antes de agir. A tal sabedoria. Às vezes é preciso parar, escutar antes de atuar. Para Áries, por favor. Áries, por favor. Gratidão. As primeiras duas lâminas é a vossa energia com que vocês entram este mês de maio e o que cruza esta energia. Qual é a energia com que entra Áries? Com verdade. A lua saiu invertida.
O que cruza, por favor. Olha, a transição, a transformação, a tal metamorfose. É o que cruza uma verdade que se é revelada ou a forma de vocês verem os tais desafios com uma sabedoria muito mais abrangente faz com que vocês estejam a construir em vocês e na vossa vida uma transição, uma transformação, uma metamorfose. A nível de finanças. Finanças, por favor, para Áries. Vocês têm a carta do julgamento e houve aqui uma carta que saiu cruzada. E eu vou aceitá-la. A estrela. A carta cruzada representa um bloqueio. Aqui representa um bloqueio. A nível de cura, a nível de recuperação, a nível de melhoria. Há aqui um bloqueio porque há algo a ser julgado, a tomar um julgamento. Daí a tal sabedoria que este ser de luz vos falou no início da vossa mensagem. Só depois é que virá a tão cura a nível das vossas finanças. Nós vamos ver com o tarô mais a fundo esta mensagem. Esta e todas as outras. Amor ou família. Lembrem-se que família não é só o laço mais próximo como marido, esposa, filhos. Não, é tudo aquilo que nós consideramos família. Pode ser primos, pode ser tios, pode ser pais, pode ser também um bom amigo, um colega de trabalho, por aí fora. É alguém que vocês sintam como um elo forte na vossa vida. Mostra-me, por favor, para Áries, amor ou família. Mês de maio, Áries, amor ou família para Áries, por favor, no mês de maio. Ui, são muitas. São muitas. Obrigada. Vocês têm a carta do diabo, mas aqui neste deck chama-se o materialismo. Pode ser a ver com esta verdade que está aqui. Porque as finanças não estão só ligadas ao nosso trabalho ou à nossa área de recurso financeiro. Às vezes estão ligadas a vínculos. Trabalho ou estudos. Para quem é aposentado, já não trabalha, esta parte pode avançar. Mas para quem trabalha ou está no ativo ou a estudar, esta parte é para vocês também. Trabalho ou estudos, por favor, para Áries. Trabalho ou estudos. Vocês têm a carta da justiça e o eu. Carta da justiça e o eu. Pode-nos falar a nível de trabalho algum processo, a nível de trabalho. Pode-nos falar também contratos. Mas que é quase como se fosse algo que traga justiça mais a vocês do que até a nível de trabalho. Aqui até podem-nos falar a nível de trabalho por vossa conta. Porque a carta do eu fala em vocês como pessoa. Eu. Aquilo que vocês querem. Pode ter aqui fazer justiça em alguma área de trabalho ou estudos. Como também vocês podem estar a estudar, foi o que me surgiu a nível de comunicação, que eu canalizei, estudar advocacia, porque esta carta tem a ver com o eu e o trabalho. Podem estar a estudar com algum tipo de área que tenha a ver com advocacia, ou com regras, ou com imposição, se calhar, de algumas regras. Por exemplo, polícia, saiu a palavra polícia. Polícia, apesar de não ser um advogado, é alguém que impõe uma certa regra. Percebem o que eu quero dizer? Polícia, advocacia, aquelas pessoas que regem o município, tem muito a ver com algo de colocar limites e regras ao equilíbrio.
Mas também me pode falar aqui em novos contratos, sim, mas também me pode falar aqui da necessidade às vezes de fazer justiça a nível de contratos ou estudos. Processos laborais, por exemplo. Daí o tal julgamento que necessita ser feito para que haja a cura na estrela. A nível do conselho da espiritualidade, os enamorados. Esta carta dos enamorados neste deck é um início de vitória, ou uma escolha de vitória. O fundo do deck, o mágico, lindo. O mágico aqui para mim e para a vossa leitura é vocês estarem muito seguros ou seguras daquilo que vocês realmente sabem que são capazes de alcançar na vossa vida, que são capazes de manifestar na vossa vida e realizar. Porque a carta do mago fala das nossas capacidades de realizar algo. E vocês tinham aqui o eu a nível de trabalho. Como eu digo, ou fazer justiça a nível de algum processo laboral, ou contratos laborais, ou acordos laborais, mas também pode trazer as tais áreas de estudo ou de profissão, como polícia, como eu disse, áreas onde existe uma certa imposição ou colocação de regras. Vocês enquadrem. Vamos ver o que é que nos diz primeiramente com este tarô, clarificação, e depois com outro tarô, vamos mais a fundo na vossa mensagem. Como eu digo, se há algo aqui que é dito que não ressoa, que não conseguem enquadrar, soltem ao universo. Porque são leituras para muitas pessoas, muitas energias. Mostrem, por favor, que me podem clarificar nestas principais energias. Nestas energias principais, por favor. Daí está o desafio e a sabedoria. Acreditem que eu quando utilizo vários decks, é para isso mesmo, é para que um deck confirme a mensagem do outro deck. E quando este ser de luz saiu, ele já vos falava em ter sabedoria, e eu disse-vos o saber escutar, observar e falar pouco. A tal sabedoria para os desafios. Para os desafios e a metamorfose que tem a ver com a transformação. Vamos ver o que é esta lua, primeiramente. O que é a lua invertida, por favor? Porque é que a lua está invertida? Qual é a verdade que é descoberta ou a situação que está clara neste momento para Áries? Tantas lâminas, por amor de Deus. Eu vou aceitar as que viraram. São bastantes, mas eu vou aceitar. Vocês têm o cavaleiro de bastos, o 8 de copas, lindo, e o 6 de bastos. Vocês deixam, é quase como se vocês deixassem para trás uma situação, porque o cavaleiro de bastos, eu digo sempre isto, o cavaleiro de bastos às vezes é alguém muito impulsivo, são situações que às vezes são impulsivas, são explosivas, são rápidas, como o elemento fogo, porque o elemento fogo muitas vezes é muito explosivo, é muito levado pelas emoções. E às vezes este ser levado pelas emoções faz com que não parem para pensar antes de agir. E vocês estão a deixar para trás esta energia. Estão a deixar para trás esta atitude, se calhar impulsiva, esta atitude, se calhar um pouco irresponsável, para obter um reconhecimento ou uma vitória sobre algo que vocês descobriram. Ou que irão descobrir, porque só pode ser uma mensagem a nível do futuro. Mas o que é certo é que eu vejo-vos agir com mais calma, com mais paciência e não tanta impulsividade, através desta verdade ou desta clareza sobre alguma situação ou sobre alguém.
A transformação, a transição, que é a carta da morte, que é o que cruza a vossa lua, que é quase como se a verdade para poder transitar, a verdade para poder transformar a vossa vida e vocês para algo novo. Para algo novo. Vejam, Cavaleiro de Ouros e o 8 de Ouros, lindo. Esta transformação é vocês ir realmente em busca de algo mais estável, em busca de algo mais seguro, mas onde existe a consciência da necessidade de trabalhar árduo, de dar de si nesta situação. E de aprender, porque o 8 de bastos é uma carta de trabalho árduo, mas uma carta também de evoluir a nível de sabedoria, de conhecimento, de ação, de atitude. É tal estabilidade, a tal firmeza, deixar aquela parte mais impulsiva, mais irresponsável, para tomar uma posição muito mais estável, muito mais segura, muito mais firme nesta situação em específico na vossa vida. A nível de finanças, o tal bloqueio que existe aqui a nível de finanças. Porque há aqui um bloqueio? Porque há um julgamento a fazer da vossa parte, ou uma decisão de finalizar ou melhorar algo, mas há aqui uma decisão importante a nível de finanças. 3 de copas, 5 de ouros, ok, e o 8 de bastos. Há aqui um julgamento definitivamente, uma decisão importante e que pode afetar ou ter a ver com as vossas finanças. Porque vocês têm aqui algo que acontece repentino ou mensagens repentinas, acontecimentos repentinos à vossa vida. Ou que podem ter surgido na vossa vida. E eu vou enquadrar em várias situações, porque a nível de trabalho ou estudos, fala-nos ali a nível de justiça, contratos, e a nível de família, vocês têm amor ou família, a carta do materialismo, que é o diabo. E aqui, há aqui quase o medo de perda, ou o sentimento de perda. Porque o 5 de ouros fala em perdas, perdas financeiras. Ou o medo de não ter o suficiente. Ou o medo de ir perder algo a nível de finanças. E o 3 de copas. Com o 3 de copas, se eu justificá-lo com o lado do amor e família, pode-nos falar aqui realmente numa situação onde existe mais do que duas pessoas. Seja contratos, sejam relacionamentos, há aqui mais do que duas pessoas numa situação a nível de amor. E daí fazer o tal julgamento sobre este trio, pelo menos este trio, à qual existe o medo de sair a perder, ou o medo de perder a nível de se calhar de estabilidade, de equilíbrio a nível de financeiro. Em questões do trabalho, pode-me falar a nível de uma decisão difícil sobre novas parcerias, às quais vocês têm medo, porque às vezes pode ser contratos novos, ou propostas novas, ou ideias vossas, à qual há um medo de investir, ou de ter que investir algum tipo de dinheiro para estes contratos, ou são aqueles tipos de trabalho em que a gente sabe que vai ganhar menos, ou então até pode ganhar o mesmo tipo de ordenado, mas há uma deslocação. Isto são exemplos que eu estou a dar para que vocês entendam. Ou existe uma deslocação maior de trajeto, à qual vocês pensam que se calhar o facto deste trajeto poder trazer algum tipo de perda a nível de ordenado. E eu acho que me estou a fazer entender. O que é certo aqui, a decisão. A decisão vai depender muito de vocês.
Como eu digo, se é a nível de amor ou família, vocês têm que fazer a decisão em relação a este mínimo, este triângulo. Pode ser mais que 3 pessoas, sim, pode. Mas pelo menos 3 pessoas têm que ser o tal triângulo. A qual há aqui o deixar para trás, se calhar, uma estabilidade. Ou o ter que partilhar lucros, dinheiro com outra pessoa, com quem vocês possam ter esta parceria ou este relacionamento. A nível de trabalho, pode-me falar aqui em novos contratos, sim, novas parcerias, a qual vocês ou têm medo de fazer o investimento ou têm medo que seja uma proposta que no final não traga o lucro a qual vocês inicialmente tinham estipulado na vossa mente. Mas o que é certo é que esta dúvida a qual vocês estão neste momento, porque é algo repentino, e pode ter a ver com esta tal lua invertida, bloqueia a nível de realização dos meus sonhos e desejos a nível de finanças. É o bloqueio, porque primeiramente vocês têm que fazer aqui uma decisão. Amor ou família? Aqui pode-me falar também em alguém muito materialista no relacionamento, seja em amor, seja em família. Mostrem, por favor, o que é o diabo no amor ou família. Rainha de bastos e rei de copas. Duas energias totalmente opostas. Uma de fogo, outra de água. Um mais a ação e o outro mais emoção. Clarifiquem-me um pouco mais, por favor. Pajem de copas. A nível de amor ou família, eu disse-vos aqui que há aqui uma energia densa. O diabo é uma energia densa. Que pode nos falar em certo materialismo por parte de uma pessoa, sim. E saiu-vos daqui duas energias que para mim são energias totalmente opostas. Água e fogo. Eu quero ver quem é esta rainha de bastos. Esta rainha de bastos. Porque o rei de copas, eu acho que este rei de copas tenta trazer uma comunicação a nível de coração ou de sentimento. A rainha de... vejam. Rei de espadas. É quase como se a decisão fosse desta rainha de bastos. Para mim a decisão tem a ver com esta rainha de bastos. E o rei de copas tem a ver com a comunicação. Daí esta carta vos dizer a tal sabedoria nos desafios e a sabedoria de saber às vezes escutar antes de tomar uma decisão final. Porque eu acho que aqui tem muito a ver com questões financeiras. Financeiras, porque aqui tem o 3 de copas no lado das finanças, a qual é quase como se alguém estivesse a tentar, neste momento, a ter uma decisão mais equilibrada, não só na situação, mas em si mesmo, na sua própria vida. O rei de copas... às vezes, por mais que seja alguém que traz uma comunicação a nível de sentimentos, é uma energia que muitas das vezes não fala os seus verdadeiros sentimentos, esconde muito as suas emoções, que tem a ver um pouco com a lua invertida agora. Porque a lua invertida
fala-nos da revelação de algo e pode ser a revelação sobre os verdadeiros motivos ou motivações ou sentimentos deste rei de copas, a qual fará com que esta rainha de bastos, vocês têm que enquadrar quem é quem, por isso é que eu não falo signos, porque são energias, são muitas energias e às vezes o facto de falar em signos pode-vos confundir. Eu falo apenas em energias e não falo em géneros. Independentemente de serem homens ou mulheres, vocês têm que enquadrar. O que é certo é que esta rainha de espadas é que toma a decisão sobre esta comunicação do rei de copas, sobre os verdadeiros sentimentos, sobre as verdadeiras emoções, sobre as verdadeiras motivações deste rei de copas a nível de relacionamento e familiar. Nós vamos tirar mais clarificação com outro deck. No trabalho ou estudos. O trabalho ou estudos, por favor. 6 de espadas, o deixar algo para trás, o movimentar-se, a carta da transição. E eu ainda agora falei-vos aqui, para quem tem contratos de trabalho novos ou novas propostas, podia haver aqui a sensação de medo por causa da deslocação, a perda. O ordenado até podia ser igual ou maior, mas se calhar a deslocação de trajeto é maior e vocês começam a fazer contas se realmente vale a pena este contrato ou não. Por causa dos custos de deslocação. Os tais conflitos. 5 de bastos. Estes conflitos são internos. Mais uma, por favor, sobre esta justiça a nível de trabalho ou estudos. Rainha de copas, o par e a princesa de copas, a donzela de copas. E vocês já tinham aqui o pajem de copas. Vejam, 10 de bastos no fundo do deck. A nível de trabalho ou estudos, aqui pode-nos falar a mudança de trabalho, mas também pode-nos falar na mudança de uma área de estudo. Algo que para vocês é mais justo, ou vocês têm esta sensação que é mais justo, mas que no fundo traz algum tipo de conflito. Traz algum tipo de conflito e leva-me outra vez aqui à cena das finanças, à área das finanças, onde existe aqui esta parceria. Que às vezes este rei de copas pode-se opor, e daí a necessidade de vocês tomarem a ação, mas uma ação equilibrada e não uma ação impetuosa, porque pode trazer aqui algum tipo de conflito, porque às vezes quando nós estamos em parceria com alguém e decidimos trocar de trabalho, a outra pessoa, independentemente da gente já ter às vezes ideias estipuladas, vai dar o seu parecer, e às vezes este parecer é ir contra esta vontade ou este desejo de a gente trocar ou fazer algo novo. Pode ser este conflito que existe aqui. E isso reflete-se nas vossas finanças. Às vezes famílias que não aceitam a vossa mudança de estudo, porque existe a tal sensação de perda, porque já investiram se calhar bastante tempo em um estudo e agora vocês chegam e dizem que querem mudar de estudo. Reflete mais um gasto, um custo. Entendem o que eu quero dizer? Como em questões de trabalho pode haver aqui, a nível de família ou amor, a tal imposição, a tal, como é que se diz? Obstáculo, o tal obstáculo ou o tal desafio em fazer com que esta pessoa realmente aceite esta vossa decisão. Porque para vocês é quase como se fosse algo que para vocês é justo, algo que para vocês traz um equilíbrio. Mas como eu digo, há aqui conflito e isto faz com que vocês não realizem um sonho ou um desejo. Que seja a nível de família, seja a nível de relacionamentos. E isso depois reflete-se aqui a nível das vossas finanças. O conselho da espiritualidade. O conselho da espiritualidade, por favor.
As de espadas. Um início de verdade, uma decisão verdadeira, ou baseada na verdade, naquilo que o vosso coração realmente vos diz para fazer. O as de espadas fala-nos na verdade, no corte e no início, baseado em algo claro, em algo preciso na nossa vida. E esta carta, como eu vos disse, os enamorados, representa neste deck uma escolha que sai vitória, ou uma escolha vitoriosa, através de verdade, através de novas ideias, através de contratos, através de uma comunicação sábia perante os desafios. Dê-me pelo menos mais uma, por favor, para os enamorados. Obrigada. 10 de espadas. O corte desta etapa, ou deste ciclo mais confuso, mais difícil, ou este obstáculo, porque o 10 de espadas também nos pode falar do tal obstáculo em fazer esta escolha, ou ir em direção a esta escolha. Eu vou utilizar o outro deck, escolha a nível de futuro, projeção a nível de futuro. Eu vou tirar a clarificação com outro deck. Clarifiquem, por favor, para Áries. Clarificação, por favor, para Áries. Para o mês de maio. Mostrem-me, por favor, o que mais me podem dizer ou aprofundar em relação a esta mensagem para Áries, por favor. Gratidão. A energia com que vocês entram o mês, a lua invertida. Mostrem-me, por favor, a lua invertida, a energia com que entra o mês. Olha, voltou a sair o 8 de copas, vocês já tinham aqui o 8 de copas. 8 de copas e saiu-vos o 6 de copas. Deixar para trás situações do passado, ou deixar para trás padrões do passado, como ainda agora vos disse, deixar para trás esta impulsividade, esta agir sem pensar, este agir às vezes quase que imaturo, irresponsável, como eu vos disse. Que mais, por favor? Que mais, por favor, sobre esta lua invertida? 3 de ouros. Novo projeto, nova parceria. Novas ideias, um novo direcionamento. Rei de bastos e as de bastos. Vejam que vocês transitam de uma rainha de bastos a um rei de bastos. Porquê? Porque vocês querem tomar a tal ação, a tal decisão de iniciar algo novo, de ir atrás de algo que realmente traz paixão, movimento, ação, entusiasmo à vossa vida, que pode ter a ver com novas áreas a nível de trabalho ou estudos, ou mesmo a nível da vossa vida privada, a nível pessoal, ou ir atrás da tal vitória e reconhecimento. É vocês estarem muito claros. Esta lua é quase como mostrar se vocês deixarem para trás medos, deixarem para trás receios, mas também a descoberta, se calhar, desta motivação dentro de vocês, porque a lua traz à tona algo. A morte, que é o que cruza esta energia. Eu acho que tinha aqui uma carta. Pois tem, olha a torre. E eu vou virá-la porque eu não sei se saiu da outra vez, mas tem a torre, os tais acontecimentos repentinos, o 8 de bastos, os tais acontecimentos repentinos, mas a torre aqui eu acho que tem a ver com realmente vocês estarem a ter um renascimento, a tal transformação, a tal metamorfose que o ser de luz já vos falava, Raziel. Mostrem-me, por favor, a morte no que cruza. O diabo, novamente. E o 9 de copas. Deixar para trás medos, deixar para trás
situações às vezes de relacionamentos e família que em certa parte é quase como se cortassem os vossos sonhos, cortassem ou tentassem trazer algum tipo de bloqueio ou desafio aos vossos sonhos e aos vossos desejos. Porque esta carta, o 9 de copas, representa-nos a nós como desejos, como objetivos, como sonhos a realizar na nossa vida. E isto é o tal fechar o ciclo de todos os obstáculos, sejam de familiares, sejam de relacionamentos, sejam opiniões dos outros em relação aos vossos sonhos e aos vossos projetos. Daí eu dizer que vocês, esta transformação traz-vos mais firmeza a nível de ação, a nível de oportunidades, a nível de atitude, a nível de estabilidade. Mas é a partir de vocês. O querer ir atrás dos vossos sonhos. E o fundo do deck 7 de ouros. E o 10 de ouros. Algo que vocês querem alcançar é como se fosse, vocês achassem que ou é agora ou nunca. Porque o 7 de ouros fala muito do tempo. O tempo divino. E aqui é quase que eu me sentisse que vocês pensam para vocês mesmos ou é agora ou nunca alcançar este 10 de ouros. A nível das vossas finanças, mostrem-me por favor o que é este julgamento com a estrela em bloqueio. O louco, a tal decisão, à qual vocês têm que deixar algo para trás, 5 de copas, e a coragem. Esta decisão, este julgamento, está a custar a ser feito porque é quase como se vocês tenham que tomar uma decisão de fé. O tal risco de fé. E este risco de fé coloca-vos um pouco na dúvida. Daí vocês necessitarem de coragem, de determinação, de força para este risco ou para este novo início que para vocês é quase como se fosse lançar-se um pouco no vazio. O arriscar realmente as vossas fichas, como eu digo sempre, arriscar as nossas fichas em algo que pode não surgir o efeito que a gente espera. Mas o que é certo, há algo aqui que vocês têm que deixar para trás. E este 5 de ouro já falava nisso. A tal perda, ou a tal sensação de perda, que vem através desta decisão. Mas enquanto vocês não fizerem esta decisão, esta estrela não se moverá. Ficará em bloqueio, em espera, em stand-by. Porque a decisão é vossa. E eu digo sempre isto, não há escolhas más ou boas. Há escolhas em que a gente tem um percurso mais difícil do que outro, mas porque tem um sentido, uma lição à qual nós devemos aprender. E porque escolhas nós iremos fazer toda a nossa jornada. E há escolhas, há caminhos que são mais fáceis de fazer, daí haver momentos na nossa vida onde existe uma harmonia, uma estabilidade, um equilíbrio maior do que noutras fases. Porque a nossa vida é feita de altos e baixos através das nossas escolhas. E quando a gente consegue ter a percepção que as nossas escolhas, ou que nós seremos sempre bombardeados com escolhas, e que independentemente de às vezes a gente fazer uma escolha não tão certa aos nossos olhos, é o caminho certo aos olhos da espiritualidade, porque significa que havia algo, porque se nós tomamos aquela decisão, é porque havia algo que ainda não tínhamos aprendido e que ainda temos que aprender. É isso que nós temos que começar a mentalizar na nossa jornada e na nossa vida, para que a vida e os acontecimentos, os obstáculos que aparecem na nossa vida não tenham tanto impacto em nos derrubar, mas em si em haver uma aceitação maior, uma resiliência maior da nossa parte. Faz com que nós, apesar de às vezes termos dificuldades grandes na nossa vida, a gente não desista e observe esse obstáculo como uma lição,
como mais um degrau na minha sabedoria, como mais um desafio, mas nunca como uma derrota e tudo está perdido. Eu não sei porquê, mas eu tinha que vos dizer isso. Eu digo aquilo que me é intuído. Isto sai tudo natural. Eu não penso. O que vem é o que me querem que eu diga para vocês. A nível de amor ou família. Rainha de Ouros. Amor ou família. A Imperatriz. Aqui alguém segura que quer realmente tomar uma decisão segura. Ir em busca de um início novo, aonde é a sensação de estabilidade, de prosperidade. Que mais, por favor? Os enamorados, outra vez a escolha difícil, à qual é preciso estar seguros, para que mesmo que as coisas às vezes não corram tão bem, a gente quando toma uma decisão segura já vai preparado ou preparada para o bom e para o mau. Porque temos a noção que a nossa escolha pode não ser ou não surgir aquilo que a gente espera. E isso já nos dá a tal margem de equilíbrio, a tal margem de arriscar em algo, sabendo que pode ou não correr como a gente quer. Ou que pode até correr, mas demorar a obter esta estabilidade que eu quero. Daí o vocês estarem conscientes e o quererem estarem conscientes nesta transição acerca do trabalho árduo, acerca destas oportunidades, acerca daquilo que vocês querem trazer à vossa vida, desta estabilidade, desta oportunidade, deste novo movimento, desta nova ação na vossa vida, que vem acompanhada com o trabalho árduo. Mostrem-me, por favor, um pouco sobre este Rei de Copas. E esta Rainha de Ouros, para mim, é a Rainha de Bastos. O Rei de Copas. 8 de bastos, novamente. Que mais, por favor? O Bastos fala sempre da comunicação e eu ainda agora disse-vos isto, que este Rei de Copas traz uma comunicação, é quase como se trouxesse uma revelação dos seus verdadeiros sentimentos, motivos ou ações. A Estrela e o 4 de Ouros. Esta pessoa é, como eu vos digo, pode realmente ser o bloqueio à vossa estrela, a nível de finanças. Porque vocês têm a estrela e o 8 de bastos nas finanças. Onde é que está? A estrela, que era o bloqueio, e o 8 de bastos nas finanças. Alguém que, de certa forma, é como se controlasse ou tentasse controlar esta mudança, esta comunicação, esta realização de um sonho ou projeto na vossa vida. Alguém que tenta controlar. E isso às vezes faz com que traga a tal comunicação à qual vocês não estavam à espera, a nível de obstáculo, contra este desejo, este sonho. Mas é uma forma de ter algum tipo de controlo sobre as vossas ideias, sobre a vossa vida, sobre o vosso movimento. A nível de trabalho ou estudos, por favor. A justiça e o eu. A nível de trabalho, por favor, ou estudos para Áries. Eu peço desculpa das mensagens ficarem longas, mas eu prefiro, olha, justiça novamente. Eu prefiro para que justifiquem de forma muito clara as mensagens para vocês. 3 de espadas. E o pajem de bastos. É algo que será, aos vossos olhos, signo de Áries, algo justo, mas que vai causar dor.
É um contrato, uma ideia, um projeto, uma mudança de estudo, uma mudança de trabalho, mas que, apesar de ser algo justo para vocês, alguém se sente ou alguém se sentirá injustiçado. Porque esta justiça, se vocês repararem, esta pessoa parece que está caída com a dor, que é este rei de copas. Porque apesar desta pessoa se calhar tentar colocar algum tipo de obstáculo ou aquelas opiniões mais negativas de forma a trazer medos para vocês ou bloqueios, eu acho que não irá surgir ou surtir muito efeito na vossa toma de ação ou na vossa toma de ideia, de projeto, de contrato, seja o que for. Porque eu vejo-vos a ir atrás deste novo. E isso fará com que a outra pessoa, a nível amor ou família, se sinta injustiçado, se sinta magoado, se sinta dorido, mas é como eu digo, esta pessoa pode agir desta forma por medos de vos perder, sim, mas também é quase como se não vos deixasse realizar um sonho. Pode ser por medo. Até não, esta pessoa, às vezes há pessoas que nos tentam bloquear pelo medo de perder, porque há aqui a sensação de perda. Ou ter que deixar algo para trás. Que eu já vos tinha dito nas finanças. A nível do conselho da espiritualidade. Conselho da espiritualidade, por favor, os enamorados. Os enamorados, por favor, conselho da espiritualidade. Rainha de copas, novamente. Três de copas, novamente. Que mais, por favor? E o sol, a verdade. A verdade, e vocês já tinham aqui a espada, a verdade sobre uma toma de decisão, a verdade sobre um corte, a verdade sobre uma comunicação, a verdade. E eu ainda agora vos disse que aqui tinha o 3 de copas, que a nível de trabalho podia falar num triângulo amoroso, a nível de trabalho não, a nível de amor e família, podia falar aqui num triângulo amoroso, onde existe a tal decisão, que tem a tal sensação de perda, mas o facto de não tomar decisão, vocês não alcançam um sonho ou um desejo. A nível de trabalho, há aqui algum projeto, algum contrato, alguma ideia, alguma mudança de estudos ou isso, à qual vocês têm que ir para novas parcerias, à qual não são bem-vindas ou não são bem entendidas, se calhar pelo o ciclo de família ou relacionamentos. E aqui volta-nos a repetir. A verdade sobre aquilo que vocês têm dentro do vosso coração, em assumir novas parcerias, seja agora, aqui é o conselho da espiritualidade, tem que ser verdadeiros a nível de comunicação sobre aquilo que vocês querem. Seja a nível de trabalho, seja a nível de relacionamentos, o tal triângulo ou a nova área de trabalho na vossa vida. Há que ter clareza sobre o vosso desejo, aquilo que late no vosso coração, de forma a trazer uma comunicação verdadeira e um início verdadeiro. Sobre ou este triângulo amoroso ou sobre este novo projeto a nível de trabalho e estudos. Ouvirem o vosso coração, para que vocês possam sair deste descontentamento. Para que vocês possam sair deste descontentamento. Meus queridos, minhas queridas, esta é a vossa mensagem. Enquadrem a vocês, à vossa situação, ao vosso momento. Como eu digo, se vocês sentirem que a mensagem não enquadrem, soltem ao universo. Se achar algo que aqui ainda não conseguem entender, não conseguem enquadrar,
libertem por enquanto e que com o passar do tempo, porque estas mensagens, como eu vos disse no início do vídeo, podem ir de 3 a 6 meses e muitas coisas ainda poderão acontecer no período de espaço desse tempo. O meu muito obrigado, fiquem bem, até à próxima. Obrigada.